Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. É sempre um prazer estar aqui com você e a gente já começa essa terça-feira trazendo um conteúdo de extrema relevância. A gente vai falar sobre essa matéria aqui em especial e outras matérias também. Matéria do Conexão Política, o PL prepara virada contra opositores. Enfim, o que eu sempre digo para vocês é que a política é como um jogo de xadrez. Mas eu não tirei essa fala do acaso, não. Existe um grande filósofo chamado Nicolau Maquiavel, que escreveu uma obra chamada O Príncipe. E quando ele fala sobre o xadrez e a política, ele cita o seguinte trecho que eu separei aqui para vocês. O príncipe, no caso, o governante, seja príncipe, rei, rainha, o presidente, primeiro-ministro, enfim, o príncipe deve, portanto, ser um habilidoso jogador de xadrez. E esta é uma qualidade que lhe é indispensável. E deve ser capaz de avaliar todas as jogadas e de antecipar os movimentos de seus adversários, a fim de prevenir os ataques que eles possam fazer e de planejar seus próprios movimentos com sabedoria. Esse é o príncipe de Maquiavel. Por que eu citei esse trecho com vocês? Porque eu quero falar dessa matéria aqui, tá? O que o PL agora articula? Lula fez a jogada dele. Qual foi a jogada de Lula? Colocou todas as suas fichas, apostou, inclusive gastando dinheiro público, para que Rodrigo Pacheco se tornasse o presidente do Senado. Assim, ele tem um grande aliado. Tanto é que Lula não queria de jeito nenhum a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. E com isso, o garoto de recado, vamos dizer assim, um homem que pôs a mão na massa em prol de Lula foi o próprio Pacheco, que enrolou por mais de 2 vezes a instauração da CPMI. E amanhã é bem provável que essa CPMI saia do papel. Sai do papel no dia em que o presidente Bolsonaro também vai ser ouvido pela PF devido aos atos do dia 8 de janeiro. Tá, Lula conseguiu o Pacheco, conseguiu travar a CPI. Mas e agora? Fica por isso mesmo? A direita deixa acontecer? Não vai fazer reviravolta nenhuma? Nada de virada? Aí é que você se engana. Nos bastidores, o PL vem articulando. E o que se tem de informação que foi divulgada aqui no Conexão Política é que o PL vai ganhar mais 6 senadores. Ou seja, com mais 6 senadores deixando a legenda atual que eles estão e vindo para o PL passa a ter 17 senadores e se torna a maior bancada do Congresso. Isso quer dizer que se o PL, somado a algum outro partido, quiser obstruir todas as pautas do Senado e com isso atrapalhar até a vida do próprio Pacheco, ele pode. Então é uma forma que o PL encontrou de travar o Pacheco e o governo Lula. Tá vendo quanto isso tudo é uma jogada de xadrez? E detalhe, o PL não quis divulgar os nomes para que esses senadores que mudarão para o PL não sofram retaliações. Um dos nomes eu já tenho certeza e eu sou capaz de apostar. Marcos Duval. Marcos Duval não é do PL como muitas pessoas pensam, mas pode estar mudando para o PL e é um que não se deixa intimidar pelo governo Lula e pelo que deu a entender, mesmo pelo STF também. Ele não se deixa intimidar, tá certo? Então, vamos ver como que vai ficar essa história aí. Agora, a gente vai falar sobre uma matéria da Jovem Pan e sobre o João Dória. Tá com saudade do Dória? Alguém aí coloca no comentário. João Dória, ele apareceu no noticiário de novo, depois de muitos dias sumido, sem estar em qualquer cenário político, dizendo que o maior erro dele foi ter apoiado Bolsonaro, que foi um grande equívoco apoiar Bolsonaro. Ele foi retalhado pelos apoiadores de Bolsonaro, que disseram que o erro foi Bolsonaro ter aceitado ele pegar carona no meteoro Bolsonaro em 2018 e ter se elegido como governador de São Paulo, que sem a ajuda de Bolsonaro não teria sequer chegado ao governo de São Paulo. Só que, enfim, ele falou que não se arrependia de ter apoiado o governo Lula, de que estava tudo bem. Só que agora ele já mudou de história também, ó. Ele diz que não há clareza sobre o perfil e as propostas do governo Lula
e o João Dória trouxe críticas. Ontem mesmo, na segunda-feira, o ex-governador de São Paulo foi o entrevistado do Jornal da Manhã, da Jovem Pan, e analisou o começo da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva à frente da presidência da República. Para o empresário, o clima ainda é de incerteza, principalmente no campo econômico. Eu vou além. Clima de incerteza é aquele que você não sabe se vai dar certo ou não. Na minha visão, o clima é de desastre mesmo. É bem além do clima de incerteza. E não tenha dúvidas que Dória está sendo só um pouco gentil para não caçar briga, porque ele acha que pode conseguir uma boquinha ainda na esquerda, coisa que a gente sabe que não vai acontecer. Bora lá, pessoal. Vai estar marcado e talvez aconteça ainda hoje, o que é grave, a votação da PL das fake news, ou por alguns conhecidos como PL da censura. O relator dessa PL é o deputado federal Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil. E é grave, porque ele deu uma declaração polêmica. Ele falou que o governo vai ter um arsenal de punições contra as plataformas se o governo entender que essa plataforma está espalhando alguma fake news. Só para deixar claro para vocês, quando a gente fala em fake news, ontem, adivinha quem foi marcado em uma fake news no Twitter? O Lula. Pois é, o Lula fez uma postagem dizendo que nunca equiparou a Ucrânia com a Rússia. O Twitter veio e marcou essa informação como mentirosa. Disse que em uma entrevista dada pelo Lula ao New York Times, ele falou que a Ucrânia tem tanta responsabilidade quanto a Rússia pela guerra. E que por causa disso, com base nessa matéria, o Lula espalhou uma fake news porque ele já comparou os dois sim. Então imagina, esse tipo de informação não vai ser marcada pelo governo como fake news. Mas tudo aquilo que for de oposição ou que não agradar o governo vai sim cair na malha fina da fake news. Acontece que um movimento estudantil marcou inclusive um ato contra a PL da censura em Brasília. A União Juventude e Liberdade, que é um grupo de jovens que lutam pela direita no Brasil, farão manifestações no aeroporto de Brasília e na Câmara dos Deputados amanhã, para que a PL da fake news não prospere. É muito arriscado você dar o poder de relatoria a um deputado do Partido Comunista do Brasil, que acredita no marxismo, no leninismo, que acredita no poder de censura, que quer calar as pessoas. Enfim, isso é muito grave, grave mesmo. Quem vai ser o detentor do direito ou da palavra final sobre o que é ou não fake news? Esse governo? Poxa, é um tanto quanto difícil e a gente sabe que a coisa se torna ainda mais grave, né? Vamos lá, matéria do jornal Metrópolis que eu trago para vocês. Agora eles querem trazer a responsabilidade aos servidores do GSI e eximir o general Gonçalves Dias da responsabilidade por ter sido, vamos dizer, no mínimo omisso ali nas cenas que foram demonstradas pelas câmeras do Palácio do Planalto que Luiz Inácio Lula da Silva colocou em sigilo. Militares que apareceram em vídeo de 8 de janeiro fizeram a segurança de Bolsonaro. Ou seja, eles querem vincular agora esses militares ao Bolsonaro e ao general Heleno. Eles dizem que só deixaram acontecer daquela forma porque são do Bolsonaro e do general Heleno. A Gleisi Hoffmann já contou essa pedra no primeiro dia. Falou que embora o Gonçalves Dias fosse amigo, aliado do Lula, a turma que estava lá era toda bolsonarista. E aqui a gente já começa a ver aqui as narrativas que serão apresentadas contra a oposição na CPI dos atos antidemocráticos ou de 8 de janeiro. Vamos lá, ainda continua sobre esse assunto, tá? Foi feita uma postagem do Coronel Meira, oficial, que fala sobre a prisão do Flávio Dino. Eu até coloquei um trecho aqui, vou deixar rodando a fala dele aqui, mas eu vou conversando por cima aqui para ficar mais fácil, tá? O que ele fala? Ele falou que é público que a ABIN e a Polícia Federal alertaram Flávio Dino para o risco de invasão dos prédios públicos em Brasília no dia 8 de janeiro.
E Flávio Dino sequer tomou as medidas para informar o Gonçalves Dias ou informar também o Pacheco, o Arthur Lira, o Lula e o STF. Ou seja, o próprio Coronel Meira fez essa publicação aqui dizendo que Dino tem sim responsabilidade, porque se chegou até ele que tem a BIM do lado dele, ele que tem a GSI ali do lado dele, ele mesmo não informou. Então ele tem responsabilidade. E, para tanto, ele entrou com um pedido de afastamento do Flávio Dino e a prisão do Flávio Dino. O Flávio Dino imediatamente rebateu a fala dele nas suas redes sociais. Ele disse o seguinte: os terroristas atacaram a sede dos três poderes, não só do Palácio do Planalto. Logo, se tudo foi armação do PT, os presidentes da Câmara, do Senado e do STF também participaram? Realmente, esses golpistas são insanos, mas não são maiores do que a lei. Renova a solidariedade aos três poderes atacados pelo terrorismo político em 8 de janeiro. Foi o que o Flávio Dino disse. Mas é exatamente esses argumentos que os apoiadores do presidente Bolsonaro levantam. Que o STF também sabia, que o Congresso também sabia e Lula também sabia. Que eles armaram justamente para deixar acontecer, o laissez-faire, deixe estar, deixe acontecer, que a coisa aconteça. É isso, exatamente essa é a narrativa e o argumento. E o Flávio Dino tenta aqui colocar nesse argumento aqui de que isso é uma insanidade, que as imagens só mostram que isso é uma insanidade. Então, assim, isso quem vai dizer é a CPMI. Não é papel nem do ministro da Justiça, só ele, e nem papel só do Lula. Quem sabe a Justiça com a CPMI, aí a coisa muda. Da Justiça a gente já viu o que vem, né? Prisões indevidas, da Justiça, o que é estranho, Alexandre de Moraes assistiu os vídeos ou não? E se assistiu, ele sabia que o general do GSI estava lá ou não? Se não assistiu, como é que ele prendeu aquele tanto de gente sem ter analisado as provas? Então, assim, tem muita coisa estranha. E a CPMI é importante por isso, porque o povo brasileiro merece saber. A responsabilidade foi de Bolsonaro? Se sim, o povo merece saber. A responsabilidade foi do Lula? Se sim, nós também merecemos saber. É simples assim. Então, para que esconder? Por último, mas não menos importante, e para a gente sair dos 13 minutos, bora lá com essa matéria aqui. Folha de São Paulo. Olha só a última do Geraldo Alckmin. Em evento com Damares, ministros dizem que Lula é de Deus e que a igreja vai ajudar. O Alckmin participou de reunião com a Convenção das Assembleias de Deus no Ministério Madureira, que fica em Brasília, em gesto a evangélicos. Então, nesse evento participou a Damares Alves e também vários pastores evangélicos, inclusive que apoiaram Bolsonaro. E nesse caso, o vice-presidente, que é o Geraldo Alckmin, foi chamado de Doutor Geraldo e elogiado pelo bispo Samuel Ferreira durante a Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Ministério Madureira, realizada na terça-feira em Brasília. Na sexta-feira, perdão, em Brasília. Ou seja, o Geraldo Alckmin, vendo uma possibilidade aqui de talvez um deslize, um escorregão, uma queda do Lula, ele mas entrar com a imagem de estar acenando para os evangélicos, que é uma força política gigantesca, sem sombra de dúvidas. Só que quem deu o deslize agora foi o Alckmin, porque ele mexeu com uma pauta que desagrada os evangélicos. Olha só, o portal da prefeitura divulgou uma matéria aqui, tá, de Jaboatão, que Alckmin e Ana Moser posam em foto segurando bandeira com o slogan Minha Criança Trans. E realmente, aqui é um jornal da prefeitura, um portal da prefeitura, tá? Então as imagens são verídicas. Eu cheguei a ver alguns parlamentares, algumas pessoas, né, nem foram parlamentares, perdão, postando a foto e hoje a gente tem que averiguar. Mas aqui está no portal oficial da prefeitura e realmente Minha Criança Trans, tá?
Então, tanto a Ana Moser quanto o Alckmin postou, e ele postou foi postado nas redes sociais de Tamires Nunes, que é uma influenciadora digital, presidente da ONG e mãe de uma criança trans de 8 anos, tá? De 8 anos. E essa pauta não agrada de forma alguma aos evangélicos. Então, se o intuito de Alckmin era acenar para os evangélicos, enfim, acho que ele lavou a mão de um lado e passou lama por cima no outro em relação aos evangélicos. Esse é o ponto aqui, tá certo? Pois é, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo, gostado da forma que a gente trouxe aqui para você. A gente vai estar trazendo mais matérias para vocês. Se você estiver querendo saber o que vai acontecer na política e, em principal, na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, achou o lugar já. Esse canal aqui é preparado para você, tá? Apesar do cansaço, hoje foi um dia exaustivo no nosso escritório, tá? Para quem não sabe, eu tenho um escritório de advocacia, eu sou advogado. Eu falo porque tem gente que chega nova no canal, tá? Então, eu sou advogado, jurista, filósofo político e trabalho o dia todo e deixo para gravar os vídeos aqui à noite. Então, é por isso que, geralmente, as notícias de ontem eu trago elas hoje com uma nova perspectiva. Por um lado, é bom, porque eu trago a notícia já confirmada, garantida, e você não corre o risco de pegar uma fake news aqui, porque o assunto já foi confirmado. Por outro, a gente pode fazer aqui uma análise mais aprofundada, afinal, nosso intuito aqui não é trazer a break news e ser o primeiro a informar, é o que informa com melhor qualidade, tá certo? Obrigado por tudo, Deus lhe abençoe e a gente vai conseguir, com toda certeza, abrir a mente das pessoas para que entendam um pouco mais de política, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.